mulherada! Esse é o nosso primeiro episódio do É Pra Elas Podcast, um podcast feito por mulheres e para mulheres. Eu me chamo Dani Peixoto e eu estou aqui com a minha amigona de muitos anos participando desse projeto. Boa noite, meninas. Meu nome é Angelique. É difícil, mas com o tempo a gente acostuma, né, Daniela? Acostumou também, né? Já flui normal agora. Agora já é normal. Então vou repetir Angelique, mas é fácil, né? E eu espero que vocês gostem, porque, assim, tá sendo feito com muito carinho, não é Marisa, mas é de mulher para mulher. Porque é um assunto que a gente tem que sempre abordar, mulheres, coisas de mulheres, problemas que mulheres passam, situações, e aí vai ter muita novidade, muita coisa legal, muita participante boa, muita mulher com conteúdo aqui para vocês. Isso aí. Então, a gente vai se apresentar agora, né? Eu sou a Dani Peixoto, como eu falei. Sou mãe de uma linda menina chamada Rafaela. Sou esposa de um marido maravilhoso, né? Sou filha também. Sou nutricionista, né? Eu atuo como nutricionista atendendo online e trabalho com grupos de emagrecimento também. Meu público-alvo são mulheres, né? Que desejam o emagrecimento saudável. Então, já há alguns anos eu atuo nessa área. E esse podcast foi criado com o intuito da gente trazer as dores das mulheres, né? Os problemas que elas passam. Mas a gente não quer falar só sobre os problemas que as mulheres enfrentam. A gente também quer falar sobre histórias de sucesso, superação, conquista. A gente busca fazer um podcast bem completo para abordar vários temas, em várias atuações, em várias situações. Mulheres atuando em várias áreas, né, possíveis. Um incentivo, né? Que tudo é possível. Que hoje não tem mais isso de que esse é trabalho para mulher, esse trabalho para homem. Não. A mulher faz o que ela sabe fazer. Se eu sei trabalhar com obra, eu vou trabalhar com obra e acabou. Não tem essa, que é trabalho de homem, né? Porque isso. Não tem essa. E eu sou professora de matemática, que até um tempo atrás era uma carreira dominada por homens, né? Mas já mudou bastante, até mesmo quando eu fiz faculdade há um tempinho, pouco tempo atrás. Precisa dar... Não vou dar detalhes, não tem muito tempo, né, que eu me formei. Mas já tinha bastante mulheres na faculdade de matemática. Trabalho em 2 escolas, em uma delas eu estou na sala de aula como professora de matemática, e na outra eu estou na coordenação, que para mim tá uma novidade, é uma coisa que eu nunca fiz, é um desafio, né? Sou chefe de cozinha, formada, não trabalho com isso, mas sou formada, tenho meu diploma de chefe de cozinha. Isso. É uma das minhas paixões. Não atuo, né? Mas atuo em casa, né? E sou mãe de uma linda menina também, de 11 anos. E uma menina com uma mente brilhante, esperta e, às vezes, até mais do que eu, né? Sou esposa, sou casada há 15 anos. Estou junto com meu marido há 20 anos. Eita, há muito tempo. Há muito tempo. Ele foi bem administrado por mim, né? Porque a gente diz que a gente administra, né? Administrei bem ele. Mas sou filha de uma mãe maravilhosa e guerreira e que sempre me deu um ótimo exemplo de que mulher tem que ter sua independência. A mulher, ela pode fazer o que ela quiser, ela pode ter o filho dela, ela não precisa ser casada para ter filho, nem nada disso, mas ela tem que trabalhar, ela tem que ter o emprego dela, tem que ter a carreira dela. E foi esse exemplo que ela me deu. Sempre ajudando em casa. Meu pai ela sempre ajudou meu pai em casa, né? Muitas vezes era ela que meio que era provedora, né? Da casa, porque a gente sabe que a realidade do país que a gente vive não é que o homem provê a casa e a mulher fica em casa. Não é essa. Então, muitas vezes ela teve que segurar a barra e é isso. Eu vou falar um pouquinho aqui como a gente se conheceu, né? Porque... Como assim? Como surgiu essas duas no podcast, né? Com essa ideia de fazer um podcast. Então, a nossa história é bem antiga e a gente está em agosto.
Esse mês fazem 20 anos que a gente se conhece. É verdade, porque... A gente se conheceu em 2003. 2003. Vamos brindar. 20 anos de amizade. Merece um brinde. Então, tem 20 anos que a gente se conhece. Não 20 anos de uma amizade, assim, concretizada, né? Porque a gente se conheceu e a amizade foi se desenvolvendo conforme a gente foi se conhecendo e se apoiando em várias situações na nossa vida, né? Então, como a gente se conheceu? Vou contar um pouquinho da nossa história, Angélica, que vai complementando aí com o que eu esqueci, porque a memória dela é melhor do que a minha. A gente se conheceu há 20 anos atrás através dos nossos, até então, maridos, né? Que são irmãos, que hoje é meu ex-marido e o atual marido dela. Então, nós somos concunhadas, né? Que a relação, pra mim, embora ela tenha acabado, a nossa amizade, ela continuou, né? Ela perpetuou, né? A nossa amizade, ela continuou e ela continua através das nossas filhas também, que são super amigas, né? E também tem uma história, né? Tem uma história. Por que elas têm 11 anos, as duas? As duas com 11 anos, né? Enfim. Então, a gente se conheceu, foi assim, né? Como a gente se conheceu. E com o passar dos anos, a gente foi se conhecendo cada vez mais. A gente foi vivenciando muita coisa ali dentro daquela família. Porque até então era a nossa família também, né? E a gente planejou ter as nossas filhas. Porque a nossa amizade ficou tão forte que a gente chegou numa época da nossa vida que eu pensei... Eu queria ter um filho, porque, assim, meu sonho de vida era ser mãe. Muitas mulheres, né, têm o sonho de vida de ser uma profissional bem-sucedida. Muitas têm um sonho de ter uma casa ou de ter um carro. Os sonhos mudam, né? Tanto para mulheres quanto para homens, o sonho muda. E o meu sonho de vida era de ser mãe. Desde criança, eu tinha esse sonho de ser mãe. Eu não vou dizer que era meu sonho de vida, não, tá? Mas tu embarcou na minha. Não, e eu tinha na minha cabeça que eu queria ter uma filha, né? Eu brinco até com ela hoje que, Isabela, você era pra existir porque eu queria ter uma menina, e você veio uma menina. E aí eu queria ter um filho. Eu já estava casada, acho que já tinha uns 4 anos, né? Não sei, eu casei em 2007, você casou em 2008. No seguinte, acho que já tinha uns 4 anos, é isso mesmo, 4 anos. E aí a gente vai ter um filho, beleza. E aí a gente resolveu engravidar juntas, né? Vamos engravidar juntas? A gente sabia que não era uma coisa assim totalmente possível, né? Porque não é uma coisa certa, né? Enfim. Pois é. E aí a gente resolveu, vamos engravidar juntas, né? Por mesmo. E foi a melhor coisa que a gente fez. Poxa, nem fala. Eu fico pensando assim, até hoje. Gente, foi a melhor coisa que a gente fez, assim, foi essa. E aí a gente começou as tentativas, né? Tal, e eu tenho um problema que eu fico mais apreensiva pelas outras pessoas do que por mim mesma. Porque a Daniele quer isso, quer muito isso. E ela tem que ficar grávida logo. E aí a Daniele engravidou. Aí falou que tava grávida. Acho que eu aliviei. Relaxou. Ufa, ela conseguiu, que bom. Porque na minha cabeça, ela tem que engravidar também. O importante era... E sim, ela ficar feliz e tal. E aí ela engravidou. E aí um mês depois, descobri que tava grávida. Ou seja, um mês de diferença. Um mês de diferença. Rafaela é de maio, Isabela é de junho. E isso aí... Foi aquela... a gente vivenciou tudo junto, exatamente. A gente ia pros exames. O ginecologista era o mesmo, o obstetra o mesmo, né? Que fez o parto foi o mesmo. Então, a gente ia comprar as coisas, as roupinhas, feira de gestante bebê. A gente... Foi assim... Foi até mais importante, né? Fazer o que eu acho que muita gente vai se identificar com isso. Foi até mais importante do que a presença dos nossos próprios maridos naquela situação, né? A gente ter uma outra nesse momento da nossa vida. Porque as consultas eram mensais. Então, assim, os exames de ultrassonografia e tal, né? Porque a gente sabe que, em relação ao emprego, a pessoa, às vezes, não pode sair do emprego para ir numa consulta. Então... Deixava mais para uma ultrassonografia, um exame mais demorado, mais uma consulta que era mensal, a gente marcava no mesmo dia. Entrávamos juntas. Mas aí a gente ainda fazia, que a gente deixava o nosso nome, fazia uma coisa que muita gente odeia, né? Que outras pessoas façam. A gente deixava o nosso nome e a gente ia fazer o quê? Bater perna. E a gente batia perna bastante. Ia comprar as coisas do neném, comprar as coisas da gente. E aí, quando já tava quase no horário, a gente chegava lá, né? Aí, às vezes, quando a gente ouvia assim, essa mulher entrando na frente... Mas a gente já tinha posto o nome. Enfim.
E foi uma coisa... Foi legal, tal. E teve o momento que a Daniela teve que ficar de repouso. E isso foi tenso também, né? Ai, meu Deus do céu. Não, a gravidez é uma montanha-russa, né, cara? Porque a gente... Muitas mulheres vão se identificar que já tiveram filho. A gente já deixa um alerta aí para as próximas que... as futuras mamães que pretendem ter filhos, as que não pretendem, não precisa se preocupar com isso, não. Mas gravidez é uma montanha-russa. A gente a gente só sossega depois das ultras, né? Porque a gente vê que tá tudo bem. Eu adorava fazer ultra. Ultra pra mim era um evento. E é uma ansiedade, né? A gente ficava parecia que era não, tô vendo o neném. O neném tá bem. Ai, tá bem, o coração tá bem, tá tudo certo. Eu lembro no trabalho, eu tinha uma outra amiga, né? Do trabalho, que ela estava grávida também. E ela comprou um aparelho que ouvia o coração do neném. E eu passava o intervalo todo no banheiro com ela. O diretor da escola tá vendo. Não, mas era o intervalo. Ah, tá. Era o intervalo, assim, era uns 20 minutos eu passava dentro do banheiro. E aí ela ouvia, agora é minha vez. Gente, hoje em dia eu fico pensando assim, meu Deus do céu. Como é que eu falei? Que bobeira. Nada. Que bobeira, mas não era válido, bobeira. É verdade, não era bobeira. E assim, eu lembro do dia que a Daniela descobriu que a Rafaela ia nascer. Estávamos juntas. Estávamos juntas. E aí eu tava... Exame de rotina, Exame né? de rotina. Minha mãe tava junto tava com também. quase 9 meses já. Exatamente. 8 meses e acho que 3 semanas. Aí eu lembro da Daniela bem calma, né? Porque assim, a Daniela é calma e eu sou... mais tensa, né? É porque você é professora. Tá explicado. Tem como professor ser muito zen, não. E aí ela falou assim, ai, calma, eu tenho que comprar a cinta. Não tinha terminado ainda a mala da maternidade. 3 de dilatação. Eu tava com 3, não sentia absolutamente nada. Já tava com 3 de dilatação, o médico perguntou, mãezinha, você vai querer... mãezinha não, que não chama de mãezinha. Você vai querer... ter parto normal ou cesárea? Já decidiu? Mas isso é um assunto que a gente vai falar depois, porque toda a nossa gestação ali, a gente foi jogada pra cesárea, né? Assim, e a gente vai abordar sobre esse tema. 11 anos atrás, onde muitas coisas não eram abordadas, exatamente. Onde muitas coisas não eram faladas e a gente não tinha o esclarecimento que a gente tem hoje. Isso, então, muitas coisas que se fosse hoje seriam diferentes. Isso. Que, claro, eu tentaria, obviamente, o parto natural, normal, enfim. Então, assim... Mas, enfim, acho que... graças a Deus, deu tudo certo. Elas estão aí pra contar a história, né? Eu acho que pior que a Daniela, que foi meio que uma decisão sua, do medo e tal. Acho que o que aconteceu comigo, de... Não, você não pode ter um parto normal. Mas isso aí é assunto que vai... E, assim, eu tendo minha saúde, eu fiz pilates a gravidez inteira, me preparando para aquilo. Eu nem tinha barriga, gente. É verdade. Grávida, assim... Ficava com raiva, porque 3 meses já era pança desse tamanho. Eu nem tinha barriga. E a Angelique foi botar a barriga depois dos 7 meses de gravidez. Eu ficava triste, eu ficava com inveja da barriga dela. Porque eu queria ter barriga. Eu me sentia, porque a barriguda solitária, né? Eu queria porque embora você estivesse grávida... alta, mas acho que esse é mal de mulher alta, porque... não sei, mas a Renata, minha amiga, ficou grávida também, ela é alta e também demorou muito pra colocar barriga. Acho mas que eu ficava um pouco ali. Frustrada, porque eu queria ter barriga grande. Primeiro filho, né? Todo mundo quer. Acho que a partir do segundo filho, ninguém quer mais ter barriga grande. O pessoal, não quero que demore a aparecer. Claro, porque sabe que depois é complicado o negócio, né? Mas tudo bem. Tô aqui sofrendo até hoje. Mas enfim, né? A gente... a amizade da gente vai além. Eu acho que a nossa amizade, ela já passou do patamar de amizade, ela já entrou no patamar, assim, de família, né? Porque a gente é a nossa rede de apoio, sempre fomos a rede de apoio uma da outra. Sim. Porque depois que tivemos filho, a gente sempre pôde contar uma com a outra para cuidar das meninas, né? Então, ela pode ficar com você, pode dormir aí com você. Eu trabalhava... Meu horário de trabalho era menos flexível que o seu, né? Eu lembro, na época. E eu podia contar muito com você para poder levar a Rafaela para a escola, para mim, algumas vezes buscar também. Então, assim... foi muita coisa além de amizade. Sim, a gente hoje se declara meio que irmãs, né? A irmã que a gente... Já é uma irmandade. Uma irmã, assim, que eu não tive, biologicamente falando, mas graças a Deus a amizade está aí pra gente poder escolher. A gente, com o decorrer do tempo, a gente foi ficando até meio parecida, né? Porque vocês acham a gente parecida? Porque, olha, as pessoas... Hoje mesmo, a avó da nossa amiga, né? Chegou e falou assim... Eu
tô confusa. É você a Angelique ou você é a outra menina? Eu sou a outra menina. Eu tô aqui perguntando da tua filha. Eu falei, não, se preocupa não. Nós duas temos filha, a mesma idade, 2 meninas, não se preocupa. Eu vou responder, falar de menina. Não, tem gente que eu já desisti, já. Acho que tem uma loja que a gente sempre ia, né, de produtos naturais. E aí a menina fala assim, é sua irmã? Ah, tá bem. Não, eu falo até quando os outros me confundem, me chamam de Angelique, eu respondo por você. É verdade. Não, o cara, ela tava vendendo um carro outro dia, né? Tem uns meses atrás, ele tava vendendo um carro. E eu parei no mercado, estacionei o carro lá e um vendedorzinho ambulante que tinha perto do mercado começou a me fazer perguntas sobre o carro que eu tava vendendo. E eu pesquei na hora, porque já tô acostumada com isso. Confundindo, né, a identidade aí. Assim, aí eu falei, não, já vendi, já tem tempo, já vendi, consegui vender. Poxa, que pena, Ainda bem que a gente não é criminosa, né? Porque se fosse criminosa, estivesse devendo alguma coisa, era problemático, né? Ainda bem. Porque minha mãe diz que não é bom parecer com os outros. Minha mãe diz, outro dia eu tenho uma situação, né? Eu tava passando na rua, porque eu vou confessar que eu tenho um problema sério em andar a pé. Mas nesse dia eu tive que andar a pé. Enfim. E aí, eu tava andando e tal. E aí a mulher, uma pessoa, né? Não sei se ela tinha algum problema, não sei. Oi, fulana! Nem lembro o nome que ela me chamou. Tudo bem? Aí eu, caramba. Aí eu não ia deixar a mulher no vácuo, né? Eu falei, não, tudo bem. Sei o quê. Aí minha mãe, você respondeu? Você está maluca? Assim que muita gente morre. É confundida, né? Mas, sei lá, não foi sua aluna não, cara? Não era minha aluna, não. Porque, teve aluno pra caramba já. Não, ela me chamou de outro nome. Ela, entendeu? Ô, fulana, tudo bem? Você ficou sem graça de deixar a mulher no vácuo? Eu fiquei sem graça de deixar ela no vácuo. Aí eu respondi. Gentil. Mas minha mãe brigou comigo, falou que eu não posso fazer isso, porque a pessoa pode ser alguma criminosa e empurrei pelos outros. Merda. Então a gente tem muita coisa em comum, a gente ama ir pra shows, a gente gosta de um vinho, sentar e conversar tomando um vinho, a gente gosta de sentar e conversar tomando uma cerveja. E detalhe, a gente aprendeu a beber juntas, tá? É verdade, a gente não bebia. A vida levou a gente a beber. Beber, nosso Rivotril. Entendeu? E depois da maternidade, né? Depois da maternidade, que antes a gente não bebia. Não que a maternidade seja ruim. Não é isso. Ela tem seus picos. Mas ela tem seus picos, exatamente. E a bebida... E assim, a gente bebe bem pouquinho, tá, a gente é fraquinha. Uma garrafa de vinho é mais do que o suficiente para nós duas. Latinha de cerveja, umas 4 para nós duas é o suficiente. Não é para embriaguez, é só para relaxamento. E a nossa cafeteria, né? E a gente adora uma resenha com café com bolo. Que aí a gente chama outras pessoas também. Chama as mais amigas. E deixar o coração de todo mundo quentinho. A gente isso aí. adora Café com bolo isso. É muito bom. E já que a gente falou de comida... A gente tem várias aventuras, né, Daniela? É verdade. A gente já abriu uma cozinha de comida fit. Já abrimos uma cozinha de cozinha fit. O podcast não é a nossa primeira aventura. Não, já... É a nossa segunda. Não, terceira. A primeira aventura é ser mãe juntas. Ah, sim, é verdade. Depois a cozinha, a gente abriu a dela, Sabor Fit. Que depois de um tempo a gente legal, decidiu. A gente decidiu parar, ótimo. Mas assim, durou bastante tempo. E a gente, cara, a gente se divertia. Anos por aí. Porque eu acho que a gente fica inventando motivos pra gente ficar juntos, né? E assim, esclarecer que muitas pessoas conhecidas que estão assistindo esse podcast, elas não sabem muito bem por que a delas acabou. A delas é um projeto mais de hobby do que de trabalho. Do que de trabalho, exatamente. Deixar bem claro isso, porque assim, eu sou pós-graduada em gastronomia, né? Porque eu sempre tive muita afinidade com a cozinha, eu sempre tive muita paixão por cozinhar. E quando eu comecei a fazer nutrição, eu me apaixonei por fazer comidas saudáveis, né? De adaptar receitas. Eu pegava várias receitas e pegava ingredientes mais saudáveis possíveis e dava uma transformada naquela receita. Sempre gostei de fazer isso. E a Angelique também sempre gostou muito de ir para a cozinha. E quando nós viramos amigas, a gente juntou as nossas paixões. Que foi crescendo, porque quando a gente tem uma paixão e a gente junta uma outra pessoa que tem a mesma paixão, aquilo ali se torna uma coisa muito prazerosa. Então, a cozinha era o lugar onde a gente conversava, papeava. Tomava cerveja, vinho. E por que não a gente tentar fazer disso
um uma negócio. renda extra. Uma renda extra, era mais um negócio. uma renda extra. É. E era muito divertido. E era uma coisa assim, leve, porque a gente podia levar nossas filhas. Isso. E a gente fazia o que a gente gostava. E ainda ganhava dinheiro. Ainda ganhava, e a gente se divertia, porque a gente cozinhava tomando uma cervejinha de vez em quando, não era sempre, não era né? sempre, é. De vez em quando, porque tinha dias que o negócio era sinistro, corrido pra caramba. É. Quem trabalha em cozinha aí sabe como é que é, né? Trabalhar em cozinha. E a ouvindo gente música. botava música e a gente papeava muito. Nossa, e eu acho que foi o nosso primeiro ambiente de debate. De indignação do mundo feminino, exatamente. né? Por isso que eu falo surgia um assunto, a gente ficava assim, ai, não acredito nisso. A gente debatia, nosso local de debate era a cozinha. É verdade. Acho que muita mulher vai se identificar com a gente agora, porque... Eu falo por mim agora, hoje em dia, né? Tô lá cozinhando, o pessoal... A minha filha fala, quer encontrar minha mãe, vai na cozinha, ela tá lá. Mas eu acho que a cozinha é o lugar mais gostoso da casa. Da casa. Onde essa coisa gostosa, né? Porque, por exemplo... Na minha casa e na casa da Daniele, quando a gente se encontra, é onde? É na na cozinha. E eles estavam falando da loja, né? Da delas, que foi uma fase muito legal, né? A gente já lembrou de hoje, a gente vindo pra cá. Isso. Que a gente fazia entrega. A gente fazia nossas próprias entregas, Ai, né? gente. A gente era tudo. A gente era o marketing, a gente era... a gente era a entrega, a gente era a logística, a gente comprava, a gente fazia... Enfim, nós duas... teve uma época que a gente colocou no iFood e aí tinha um entregador, né? Era bom demais. Mas bom. o iFood, ó... Enfim, deixa pra lá. Pois é, mas a gente gostava de fazer entrega... Porque, assim, era o nosso momento. A gente marcava até sábado de manhã, então sexta-feira de manhã. Tudo era terapia, né? Tudo era terapia. Aí eu lembro que a gente fazia uma rota que a gente saía do recreio, né? E ia pra Jacarepaguá. Aí no caminho tinha um motel que tinha uma foto de uma hidromassagem. Eu não lembro o nome do motel. Motel, hein? Tinha motel. Era um motel. Não era hotel, não era motel. Ali em Jacarepaguá. Eu não lembro o nome do motel. Não mas eu vou falar não, porque eu não quero fazer divulgação de motel nenhum aqui. Vai dar cupom pra gente. É verdade. hein? E aí a gente parava ali, tinha um sinal, a gente olhava assim, vamos vir um dia aqui? É porque tinha divulgação de hidromassagem, um monte de coisa, né? Sauna. A gente traz o creme. É verdade. Alicate, a gente faz unha. Faz unha de beleza dentro do motel, né? Sem ninguém pra encher o saco da gente. Botava uma música. Pois é. Aí a gente ia botar massagem no cabelo e ia ficar na sauna, né? Exatamente. Por causa do vapor. A gente entra no motel, ninguém vai perguntar nada pra gente. Levava biquíni, que a gente ficava na piscina. A gente fica na piscina, exatamente. Tira umas fotos ainda, se quiser. Ninguém sabia que a gente tava no motel. A gente ainda pensava... Detalhe, a gente pensava o período. Qual período? A gente pega 4 horas ou 8? O que aconteceu? A gente seria bom se tivesse, tipo, um day use, né? De motel. Sugestão pro motel. Day use de motel, hein, gente? É muito legal, interessante. Aí a gente pensou assim, a gente leva algumas coisas pra comer, leva uma cerveja. Isso, A gente pensava muitas coisas doidas. Não, isso é porque a gente é cansada, tá? A gente é muito cansada. A gente pensa em coisas assim que pode relaxar, porque a gente é cansada. Aí quem é mãe, quem é casada... Né? Não tô falando que o casamento cansa, não, mas... A rotina, o acúmulo de tarefas, né? Porque a mulher, geralmente, ela é a cuidadora... Ela é a faxineira, a cozinheira, enfim, fora as outras que ainda trabalham fora, ainda tem. Então a gente acumula funções. E no caso das mulheres professoras, vamos entender, né? A gente passa, às vezes, o dia inteiro numa sala de aula. Não, eu vou dar um relato meu. Eu dei mais valor aos professores durante a pandemia. Meu Deus do céu, eu não vi a hora da minha filha voltar pra escola. Eu não aguentava mais ser professora dela. E olha que era uma, hein? Eu fico imaginando uma professora aí com 20, 30, 40 alunos dentro da sala de aula. Eu falei, não, parabéns pra vocês, professores, professoras, porque não é fácil. Eu não sei como é que vocês conseguem manter a sanidade. Eu entendo hoje em dia aí... Os professores que precisam tomar remédio controlado, que uns que surtam de vez em quando. Eu tenho uma dica. É melhor beber. Sai mais barato. Não, mas aí se a pessoa virar alcoólatra. É verdade. Não, gente, não, esquece. Não beco sem saída. Bebe não, é complicado. Assim, eu fiquei muitos anos trabalhando só com ensino médio, né? Pegava curso e tal. E, de repente, eu fui parar num 6º ano. Ela vive reclamando do 6º ano. 6º ano. 6º ano é o terror da vida dela. Assim... Não que eu não goste deles, assim, num ponto eles são carinhosos, né? E assim, eles... Ai, professor, você é tão boazinha. Não sei. Deve ser minha tom de voz, ou... Não sei, Você não sabe o que eles têm em casa? Pra eles eu pareço uma pessoa boazinha, né? Enfim. E aí,
Era assim, a tarde toda, sexto ano. Pegou minha borracha, pegou meu lápis, pegou minha borracha, pegou meu... Meu Deus do céu, gente, eu não entendi. Por que ele tem que reclamar? Porque pegou o lápis, a borracha. Pelo amor... Tem o lápis aqui, toma, meu filho, o lápis. E é um dia... Era assim, a tarde toda, eles falando. Porque o adolescente... Ele não é muito de falar, né? O adolescente, você tem que estimular. O professor, quando ele pega, né, o adolescente, você tem que meio que dar um choque, porque eles ficam meio apáticos, né? Eles parece que não querem te dar confiança. Você é velho, não sei. Mas a criança não. A criança quer falar. Isso quando não senta o aluninho na frente, fica contando. Ô, tia! E começa, né? Tudo bem, né? E aí... Ficava a tarde toda ali, com as crianças falando. Eu chegava em casa com uma criança quase da mesma idade. Geminiana. Oh, meu Deus do céu. Com dons artísticos. E aí ela queria a vez dela, a mãe dela tá ali. Entendeu? Ela não quer saber. Pra ela, ela não tem nada a ver. E realmente ela não tem nada a ver com isso. Ela não tem nada a ver. Ela tá ali com as palavras tudo guardadas pra soltar quando você chegar. Exatamente. Ela quer contar as coisas que aconteceram. Ela quer contar o dia dela, né? E aí começava... Metralhadora, né? E ela não respira, né? Respira, minha filha. Respira, tá ficando roxa. E aí ela começava... E aí minha cabeça ia... saindo fumacinha, né? Assim, graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio, né? Eu tenho meus pais que adoram ficar com ela. Meu pai adora ficar com ela. Meu pai é fã dela, número 1. E primeira neta, a única neta, né? A única neta, né? Pois é, fã número 1 dela. E tudo que ela faz, tão bonitinho, né? E aí ela, às vezes, vai pra casa da tua avó, estou com saudade de você. Gente, mães, não se sintam culpadas. Isso não é falta de amor. A gente não, o podcast é pra isso também, tá? Pra gente tirar essa culpa que vocês sentem, tá? Porque eu não tô me livrando da minha filha. Claro que não. Eu estou... querendo um momento pra eu poder recarregar minhas baterias pra eu dar uma mãe melhor pra minha filha. Você tá em busca, né, da sua sanidade. Em busca da minha sanidade, né? Ela depende da sua sanidade, exatamente, né? Então, exatamente. E o podcast é justamente pra isso, pra gente poder incentivar as mulheres a apoiarem outras mulheres. Porque o que a gente vê muito por aí é a mulher criticando outra mulher. É a mulher com comportamento machista que eu... Nossa. É o famoso hétero top tóxico, né? A mulher, né? O comportamento. Comportamento hétero, né? É, o comportamento hétero top tóxico. Porque assim, já é ruim ela ter esse comportamento meio machista. O tóxico então ela superou, né? Exatamente. Ela quer... Enfim, a gente hoje passou por uma situação muito difícil de uma amiga nossa, né? Que a gente tá aqui triste, chateada, porque é mulher, mãe de 2 filhos... E voltou da licença maternidade dela, coitada, e se deparou com uma demissão. No primeiro dia. Primeiro dia de trabalho, né? E desesperada, porque se divorciou também, tem pouco tempo, teve que voltar a morar na casa dos pais. Então, assim, no caso dela, nada tão ruim que não possa piorar, né? Mas piorou. Piorou. E, assim, é complicado demais. E por uma chefe, pior de tudo, uma chefe mulher... que não teve um pingo de empatia, que já deixou solto no ar por alguns momentos ali durante o período de trabalho, de que isso aconteceria. Porque ela não gosta... Porque mulher... Já teve uma fala assim, né, dela, que uma vez ela contou. Mulher dá muito trabalho. Porque mulher tem filho. Gente, mas o homem ainda não inventou. A ciência ainda não inventou. O triste isso é o vídeo de outra mulher. Que tá suscetível a isso. Então, porque assim, né? A gente pode ter a escolha de não querer. Eu não quero formar família, eu não quero ter filhos, eu quero me dedicar à minha carreira. Beleza, parabéns, corra atrás disso. Mas você não pode faltar a empatia pra mulher que decide ter uma família, pra mulher que decide ter um filho. Até porque, pensa, pra essa criatura existir, teve que ter uma mãe. Exatamente, exatamente. Precisou de ter uma mãe lá pra poder parir essa criatura, criar, se dedicar à criação dela. E ela ser quem ela é hoje, né? E o pior de tudo, o que me deixou mais revoltada e chateada foi a falta de empatia, a falta de sororidade, né? E também de você não ter dado a chance. Porque, assim, beleza, a gente... na cabeça do... Meu marido falou pra mim assim, Angelique, mas o empresário, ele visa os ganhos, é mais um número. Tá bom, mas não é injusto. Mas é assim. Cara, não é assim. Não pode ser assim. Porque ela precisa ter a chance. Olha, vamos ver.
Ela voltou de uma licença maternidade, a gente sabe que ela tem um filho, e aí vamos ver como vai ser o desempenho dela. O desempenho dela continuou o mesmo, ela continuou uma ótima profissional, como ela sempre foi, nananana, acabou. Não, olha, ela tá faltando, ela tá deixando a empresa com déficit e tal. Aí é uma outra história, né? Aí pelo menos tem uma desculpa, que eu acho, né? Tem uma desculpa. Agora, você simplesmente rotular que a mãe que voltou da licença, ela tem um bebê, então ela não vai ser produtiva porque ela tem um bebê. Como é que você sabe se você não tem... No caso dessa pessoa, se você não tem um bebê, se você nunca teve filho, como é que você sabe que ela não vai ser produtiva? Né? E assim, pelas mulheres que eu conheço hoje em dia, que são mães... Nossa, eu vejo a mulher, depois que ela se torna mãe, ela é tão mais comprometida, ela é tão mais focada, né, nas coisas... Porque a maternidade, ela realmente muda muito a gente, ela muda nosso pensamento, ela muda a nossa vida de cabeça para baixo, assim. É uma montanha-russa, né? E ela vira polvo, né? Ela tem braço para fazer ela tudo. Ela vira multifuncional. Multifuncional. Porque ela precisa, na verdade, né? Nem porque ela quer. É porque ela se adapta à condição dela, né? Ela acaba se tornando aquilo por necessidade. Exatamente. Não é porque ela, não, eu quero ser assim, é bonitinho. Não. A mulher, ela vira multifuncional após a maternidade e, infelizmente, por necessidade, por uma falta de rede de apoio adequada, o marido ali não tá junto, a mulher fica sobrecarregada, o marido trabalha o dia inteiro, ele acha que quando chega em casa ele tem que descansar. E ele se esquece de que a mulher, ela passou o dia inteiro ali dedicada a todas as funções da casa que são ingratas, né? Porque eu falo que trabalho de casa é um trabalho ingrato, você nunca acaba. Nunca acaba. Você nunca para de ter uma roupa suja para limpar, você nunca para de ter uma coisa para arrumar, uma louça para lavar, uma comida para fazer. Então, assim, às vezes a rotina de uma casa, para quem aí trabalha, dona de casa, sabe como é que funciona, ela não para. Não para. E aí você vem às vezes, de uma criação, porque os seus pais vieram de uma criação de que a mulher tem que cumprir com tudo isso. Porque se você chega na sua casa e a casa tá bagunçada, tem louça na pia, você é o quê? Você é muito relaxada. Você é relaxada. Entendeu? E assim... Você é uma preguiçosa. Uma preguiçosa. Mas vou falar uma coisa que... Não, A louça tava lá. Todo mundo viu a louça. Eu vi a louça, meu marido viu a louça. Se ele achou que não tem que lavar, eu também achei que não tem que lavar, deixa a louça lá, não vai sumir. Não vai fugir. Não vai criar perna e sair correndo. Ela não vai fugir. Então deixa a louça lá. Se alguém chegar na sua casa e falar assim, mas por que você lavou essa louça? Não se preocupa não se tem perna, não vai correr pra sua pia. Deixa ela aí. Exatamente. Né? Exatamente. E isso, porque eu priorizo as coisas que eu acho importantes. Se a casa tá de pernas pro ar, beleza. Primeiro que chegou na minha casa sem me avisar. Isso quando eu atendo, né? Porque eu tenho esse problema. O que eu faço? Eu olho o pé. Eu tenho... do portão. Eu tenho o problema do pé. Eu conheço aquele chinelo, aquele pé. Vou atender. Não conheço, nunca vi. Vou atender, não. Tocou minha campanha, a primeira coisa que eu faço é olhar o WhatsApp. Mandou mensagem? Ninguém mandou mensagem, então não é ninguém que eu conheça, né? Então não vou nem atender. Às vezes eu não atendo. Gente, eu não atendo. Então, assim, precisou da minha ajuda, manda mensagem. É verdade. Não toca minha campanha, não. Lá em casa tocou o interfone, eu falo com o Henrique Carrafa. Falei assim, tá esperando alguém, vocês? Eu não tô esperando ninguém. Não atende. Pois é. Então, assim, não atende. Chegou de surpresa, não vai reparar a minha casa, hein? Não vai. Porque, às vezes, aquele momento... Primeiro que eu cheguei do trabalho, tô cansada. E que se dane, né? A casa é sua. A casa é minha. Você faz o que você quer, o na que hora acontece? Que você quer. A minha filha... Mãe, vamos sentar pra ver um filme? Vamos sentar pra ver um filme. É mais prazeroso eu sentar pra ver um filme com a minha filha do que eu parar. Não, tenho que lavar o banheiro. Né? Tenho que... prioridades. Fala não, que eu não lavei o banheiro hoje. Prioridades, exatamente. Você me lembrou do banheiro ontem, eu comecei a faxinar a casa. Eu deixei o banheiro pra hoje. Quem disse que eu faxinei o banheiro hoje? Não, gente. Também não vai fugir. Não vai continuar lá, te garanto. E quando você chegar, ele também não vai estar limpo. A não ser que alguém limpe pra você. Poxa, meu marido nem gosta de limpar banheiro. Isso não foi uma indireta. Meu marido nem gosta de limpar banheiro, sabe? Ele não gosta. Ele faz um monte de coisa, ele lava a louça. Graças a Deus, porque eu odeio. Então vou falar da louça. Deixa eu contar uma história. Assim, eu já ia falar, tô sentindo que essa é pro Gilson. Então, hoje em dia, assim, ele tá perdoado, mas como eu falei, ele foi uma pessoa administrada, né? E aí, assim, ao longo dos anos. E assim, a culpa nem foi dele, ele veio de uma criação que a mãe ficava em casa e o pai saía para trabalhar, e o pai trabalhava, então ele botava comida dentro de casa, ele tava ok, né? Ele tava cumprindo com o papel dele. E a mãe tinha que fazer o quê? Tudo pelo aquele lar.
E na cabeça dele não foi criado pra isso. Não foi criado pra lavar louça, fazer isso, fazer aquilo outro. Sei bem. Né? Então... Mas na minha casa já foi um pouco diferente. Minha mãe trabalhava fora, sempre trabalhou fora. E meu pai também. E a minha mãe tinha uma pessoa... Durante um bom tempo, a gente tinha uma pessoa pra ajudar, né? E meu pai sempre deixou bem claro, quem paga sou eu e sua mãe, a empregada é nossa, não é sua. Era pra mim e pra minha irmã, não é de vocês. Não, tudo bem, quem sou eu, né? Então, você arruma sua cama, que ela não é sua empregada. Lá arrumava a minha cama. E minha mãe, e quando a gente não tinha mais ninguém, meu pai estava em casa, ele trabalhava mais perto, ele tinha um horário mais flexível, ele conseguia ir em casa. E ele fazia as coisas. Ele fazia as coisas, meu pai lavava a louça direitinho, meu pai fazia, meu pai fazia comida direitinho. Quer dizer, a comida era um problema que ele fazia, mas ele fazia do jeito dele, mas aí era o que ele achava gostoso. É o que ele sabia, né, também. Não, ele achava uma delícia, né? E a minha irmã falava, eu não vou comer isso! Mas... E aí, tudo bem? Então, assim, eu fui criada vendo... Meu pai fazia as coisas, minha mãe fazia também, mas meu pai também fazia. Meu pai nunca teve essa fala de a mulher tem que fazer, você tem que fazer porque você é mulher. Não, eu acredito que ele também... Meu pai foi criado com mais 7 irmãos, né? Então, eu acho que não tinha condição da minha avó fazer tudo pra todo mundo, né? Enfim, mas... Ele, na cabeça dele, a louça tava lá, só que assim, ele não ficava assim, você não vai lavar? Não, deixa aí, não tava incomodando. E com o tempo, eu falei, não, você tá em casa, você tá com horário disponível, você vai lavar. Eu tô em casa, eu tô com horário disponível, eu vou lavar. E hoje em dia todo mundo lava a louça na minha casa, menos Nossa, Isabela. mas foram quantos anos aí? Mas foram muitos 18 anos. Não. É recente, hein, pessoal? Isso é recente. Não foi muitos anos pra ele conseguir entender que a gente tá lá, a casa é nossa... pro nosso bem-estar. Então, você chegou... eu sei que você tá cansado, mas aí, lava a louça e depois vai fazer o que vai descansar e tal. Assim como eu chego, a primeira coisa que eu faço é o quê? Ir fazer as coisas, uma coisa ou outra, pro bom andamento da casa também, né? Porque é uma sociedade, né? também. A gente tem que fazer... Funcionar, todo mundo tem que trabalhar ali. Não tem que fazer certas coisas pro bom andamento da casa, né? Porque tem coisas que não tem como deixar pra lá. Ainda mais quando você tem uma criança, tem que ter uma comida... Pelo menos eu tenho... Porque eu me formei em nutrição ao longo desses anos com a Daniele. Então por osmose. Nutricionista por osmose. Pois é, então, dou consulta, tá? Quem quiser consulta. Ela dá de graça. Tô brincando. Ela nem cobra, ela dá de graça. Eu não cobro, é de graça, entendeu? E tem resultados, tá? Porque eu tenho provas de pessoas que... Tô brincando. Ela tá brincando, hein, gente? Eu tô brincando, hein, gente? Olha o nutricionista aí. Pelo amor de Deus, tô já brincando. Criando, já fazendo corte desse pedaço e falando mal de tudo. É mentira, tô brincando. Eu sou professora de matemática, tá? E nem aula particular eu dou, porque já tô velha pra isso, já mentira. Então, pessoal, Então foi durante muito tempo, tal. E agora a gente entrou... Não, a louça tá lá, a louça de quem chegou primeiro. Aos poucos se tornando uma pessoa funcional dentro daquele lar, né? Porque exatamente. Eu acho que todos precisam ser funcionais dentro de um lar. E aí entra naquela questão de... Tudo bem, foi criado daquela maneira. Ok. Mas ele entendeu que, por ser uma pessoa, um adulto, uma pessoa inteligente, que não é daquela maneira que é o certo, né? E aí é o que faz um casamento dar certo, eu acredito, né? Você ter uma conversa aberta com a pessoa e a pessoa entendeu e vamos entrar no acordo. Assim, tá bom pra você? Tá bom pra mim. Então, beleza. Eu, graças a Deus, o meu atual casamento é o segundo casamento e eu espero muito que seja pra vida toda. Quero muito até que a morte realmente nos separe. Enfim, o meu já veio... A gente já casou velho, já. A gente tá com um aninho e pouco, 2 meses, acho que, de casados. Pouco tempo, mas meu marido, coitado, ele já veio já todo preparadinho. Já faz tudo. Graças a Deus, só não faz comida, mas o restante... Mas a comida a gente não gosta também, né? Não, eu nem gosto. Nem gosto, não faz. Até porque, às vezes, acho que desde que a gente se conhece, ele só fez arroz. Uma vez. Arroz uma vez. Eu acho que foi só isso. Acho que uma vez eu comi na casa dele, acho que fez um feijão também. Mas eu nunca pedi, porque eu gosto muito da minha comida e ele já falou que a comida dele é boa e eu nem pago pra ver. Não pago. Eu falei, o dia que eu tiver impossibilitadíssima de fazer, aí você vai pra cozinha e faz alguma gororoba lá, que eu vou avaliar. O arroz tá aprovado, o arroz dele é bom. Pô, mas também pra errar no arroz, a pessoa tem que ser ruim de cozinha, hein? Arroz é simples de fazer, mas enfim. O Gilson diz que o arroz dele é melhor do que o meu. Nunca provei. Ele diz que vai ter que meu fazer. Arroz muito bom, soltinho, mas o Gilson é ótimo na cozinha. Quando ele tá com o celular na mão... Ah, tá.
Ele porque pede ele coisas faz maravilhosas. Tá. Delivery, né? Enfim, então, dentro desse contexto todo, dentro de tudo que a gente abordou aqui, a gente resolveu surfar na onda dos podcasters. Né? Nem sei se plural de podcaster é isso. Podcasters. Acho que é. E a gente resolveu... Meu esposo montou um podcaster, né? Com uma equipe, né? Pra eles. Sei que pode podcast, segue lá eles, tá? @sei que pode podcast. Sei que mudo, pode, né? É o podcast deles lá no Instagram e no YouTube. Então, sigam a página deles, que é muito legal também. Abordam vários temas. E eu surfei e fui nessa onda. Eu achei muito legal. Achei um projeto maneiro. Eu e a Angelique, a gente tinha muito assunto. Ao longo desses 20 anos de amizade, a gente abordou tantas coisas, a gente já passou por tantas coisas. Por que não colocar os nossos pensamentos, a nossa parte feminista ali, que está em construção ainda, como eu falei, todas as dores femininas de sucesso, as mulheres que a gente admira tanto, por que não criar um podcast? Um podcast com mulheres reais, né? Porque a nossa intenção... Sim, trazer mulheres conhecidas, divulgadas, que têm uma história. Mas, assim, a nossa preocupação é trazer conteúdo que as pessoas se identificam, que as pessoas criem uma conexão para mulheres, voltado para a mulher. Porque, assim, a mulher, né, ela é uma parte da sociedade que sofre muitos preconceitos, ela é oprimida, ela é agredida, não só por homens, infelizmente, também por outras mulheres, né? Que é triste a gente relatar isso aqui. Outras mulheres oprimindo e agredindo outras mulheres que eu falo que são mulheres machistas, né? Porque assim, pessoal, vamos lá. Feminismo é diferente. Não é o oposto de machismo. O machismo, ele oprime e ele agride a mulher com o intuito de diminuir, de tornar a mulher inferior, de falar que ela é incapaz, que ela merece sofrer, que ela merece ser agredida. Cara, a cada 10 minutos no nosso país, uma mulher é estuprada. A cada 90 minutos no nosso país, uma mulher é morta. Então, isso é muito grave, né? E isso é algo, assim, aterrorizante. Nós temos filhas mulheres e a gente sempre conversa e a gente coloca o nosso medo das nossas filhas se relacionarem com homens perigosos. A gente tem muito medo. Nossas filhas são bem orientadas por conta disso, A gente já tá numa fase que eu, pelo menos, né? Já começa a ficar tensa com a adolescência. E eu tenho que falar pra minha filha com 11 anos, olha... Se você, quando arrumar um namorado, ele gritar com você, você termina. Se ele mandar na roupa que você termina. Porque você vê na televisão e casais novos, meninas novas, que... Até pessoas um pouco perto da gente, né? Próxima, a gente já viu de assassinatos. Né? E... Porque acha que, não tô de acordo com o término do relacionamento, vai lá e agride, mata. É complicado. E a gente já tem que orientar uma criança de 11 anos... Porque ela vai chegar... E pra mim, é uma coisa que me dá um medo já desde agora, né? Porque a gente sabe que é uma coisa real. É real. Então, não é assim, não é mimimi. Não. Não é, se faz. Também exagera. Não é exagero, é porque é verdade. Porque às vezes a gente não vê tão perto, né? Acha que não existe, mas existe e muito, né? E o podcast, ele tem o intuito de ponderar, de causar empoderamento nas mulheres, sororidade, empatia. A gente não tá aqui pra ficar esculachando o sexo oposto. Não, claro que não. Mas se merecer muito, a gente vai dar uma esculachada assim, bem básica, mas tem que merecer, tá? Enfim. Mas a gente tem o nosso posicionamento aqui é dar voz às mulheres, né? É trazer mulher aqui pra relatar sua história de vida, sua vivência, sua luta, sua história de sucesso. Pra gente poder, e com isso a gente poder incentivar, motivar, fazer com que mulheres se espelham nessas outras mulheres que a gente vai trazer aqui, né? Então, a gente quer mulher com conteúdo para passar. E são mulheres reais, mulheres do nosso cotidiano, mulheres próximas da gente. A gente quer trazer mulheres variadas, de profissões, assim, que são dominadas por homens, enfim. E também para dar dicas, né? Trazer mulher que tem a profissão, por exemplo. Sim. Trazer uma
uma médica, e aí, se ela é endocrinologista, ela vai dar dicas, você manda pergunta. A Isso ideia aí, é essa, tirar profissionais, dúvidas, né, profissionais, isso aí. Contribuir, trazer pessoas que possam somar. Muito isso aí. importante isso. Eu vou ler agora rapidinho alguns assuntos que a gente vai comentar, assim, rapidinho, né? Porque nosso tempo já tá... A gente fala muito. Nossa. É verdade. É muita coisa, gente. Pô, a gente fala muito mesmo. Os assuntos que a gente abriu uma caixinha de sugestões no nosso Instagram e a gente pediu para as pessoas sugerirem assuntos, né? Então, vou ler alguns aqui, tá? Por que aprender a administrar as próprias finanças? E por que ainda é mais importante para as mulheres, né? Então, a nossa intenção é trazer uma educadora financeira que possa abordar esse assunto aqui com a gente, né? Falar sobre a importância da administração das próprias finanças e também por que as mulheres precisam, né? Porque às vezes, muitas mulheres eu conheço aí que não se preocupam com isso. Acho que isso é preocupação do marido. Não. E a hora que o marido faltar por algum motivo? E aí? E aí? Né? Que o marido, você se separar e você descobrir que a pensão que ele tem que dar pro seu filho é de R$300. Pois aí já entra em outro questionamento, Como é que você vai criar um filho com R$300, meu povo? R$300 nem sei. Paga nem a escola da criança. Nem a escola da criança, exatamente. Vai ter que botar na escola pública, não pode ter plano de saúde. E a lei é totalmente voltada pro homem. Mas foi criada por homem, né? né? O patriarcado é fogo. Foi criada por homem, vai favorecer quem? A mulher? Não. Nunca. É uma luta aí diária, né? Desafios enfrentados pela mulher preta. Muito importante a gente falar sobre isso. Eu não sei quais são os desafios. Eu não posso falar por uma coisa que eu não vivo. Não é a minha realidade. Eu não sou preta. Sou casada com um marido preto. Tem muitos relatos que ele me conta sobre as vivências dele em relação ao racismo, ao preconceito. Então, acho muito importante a gente trazer uma mulher aqui com histórias fortes para poder contar. Porque na cabeça de muita gente o racismo não existe no Brasil. Para com isso. Racismo não existe não, gente. Palhaçada vocês ficarem falando sobre racismo no Brasil. Não, que isso, não. Né? Pois Enfim, é importante. Os desafios enfrentados para mulheres são imensos. Pela mulher preta, então, eu imagino que deva ser assim... maior ainda. Surreal. Vida saudável, dicas de alimentação saudável, atividade física. Crossfiteira. Nossa professora crossfiteira aí. Não sou pelo amor de Deus. Na corda. Ainda falta muito. Mas eu só canso só de olhar os vídeos que ela me manda, eu já fico cansada, né? Eu faço musculação, faço fisioterapia lá na musculação. É minha fisioterapia, enfim. A gente vai abordar sobre isso. Eu, como nutricionista, claro, eu priorizo muito a vida saudável, estimulo muito isso. Eu sempre enfatizo o quanto é importante a gente ter uma vida saudável. Você bebe vinho. Gente, isso aqui é vida saudável, tá? A vida saudável, ela não é só o que você come, não. É a socialização que você tem. Sua saúde mental também, Sua saúde mental é físico e mental. Então, não incentivo o consumo de bebida alcoólica para você fugir da realidade, não. Mas, se você gosta, vai beber de vez em pouquinho moderado, né? De uma forma responsável. Enfim. Saúde da mulher. Isso é importante. Saúde da mulher. Eu até respondi saúde física, emocional e financeira. Importante. A gente vai abordar, a gente quer trazer profissionais da área de saúde para abordar sobre isso. Seria incrível um pod abordando sobre saúde mental. Mês que vem, Setembro Amarelo. Conscientização sobre o suicídio, né? Eu acredito que o suicídio entre mulheres deva ser maior do que entre os homens. Porque não sei, ainda não fiz essa pesquisa. Não fiz essa pesquisa. Eu vou fazer. A gente traz mês que vem, que é o mês certo para isso. Nossa intenção é trazer uma profissional. Uma profissional que da área, porque melhor fala, né? Claro, a gente sempre vai querer trazer profissionais, porque ela é professora, ela pode abordar muito bem a área dela como professora da educação. É verdade. Eu sou nutricionista, posso abordar muito bem a área da nutrição. E nem são todas, porque a nutrição é leque, né? A nutrição tem várias áreas, né? Enfim, o meu emagrecimento, focado para mulheres e também a parte de gastronomia. Tem agora aqui um combo. Adoraria ver assuntos sobre maternidade real e relacionamentos. Muito bom isso. Né? Coisa da nossa vivência também. Sobrecarga materna, nossa. Isso aí a gente pode falar.
Conhece tem alguma gente mãe que não é sobrecarregada? Eu não conheço nenhuma. Nenhuma. Nunca ouvi uma mãe chegar pra mim e falar... Nem as que tem dinheiro pra pagar a babá. Não, gente. Nunca ouvi uma mãe falar assim... não, Ai, gente, a maternidade, assim... Nossa, ela trouxe uma leveza pra minha vida. Aí Eu descobri que agora... Eu não preciso fazer mais nada porque eu virei mãe. É o contrário. E aí entra até na questão de... aquela que você falou... nem aquela que tem dinheiro. Verdade. Gente, as pessoas julgam muito, né? Fulano é fácil, tem tantas babás... Quem, se não tivesse dinheiro, não teria tanto... Se você tivesse dinheiro, você teria babá? Eu teria uma babá, eu teria uma menina só pra ficar na cozinha, outra só pra limpar a casa. Eu ia curtir meus filhos, assim, a parte de lazer. Exatamente. Eu ia ser pai. Exatamente. Desculpa os pais presentes e atuantes, não é pra vocês. Se vocês ficaram ofendidos, se retiram, não é pra vocês. Mas eu ia me sentir pai que piga de 15 dias pra brincar. Mas até os pais presentes e atuantes, eu acho que a parte... grossa, né? Vamos falar assim, fica com a mãe. Por exemplo, quando tá na fase de amamentação, quem dá não tem mamar? É a mãe. Quem dá, então, assim, amamenta é a mãe. Então, não fala, não julga. Gente, não julga. Não julga. Eu teria babá. Mulheres não julgam mulheres. Exatamente. Por favor, se apoiem. Apoie. Fala assim, tá certo, amiga. Arruma mesmo uma babá, tá certo. Isso. Mulheres incríveis apoiam mulheres incríveis. Exatamente. Essa é a nossa frase. Amamentação e fórmula, importante assunto ser abordado aqui, porque muitas mulheres e homens, enfim, a sociedade fica vangloriando a mulher que amamenta. Amamentação, estamos no agosto dourado, né? A gente vai trazer uma profissional aqui, orientadora de amamentação, trabalha em UTI neonatal, muitos anos, vai abordar sobre esse tema de uma forma assim, pro mais profissional, com propriedade, né? para falar do assunto, enfim. Mas, e a mãe que não... fez de tudo e não conseguiu. Ela é menos mãe por conta disso? Não, claro que não. Claro que não. Vamos ter empatia. Exatamente. Né? Vamos ter um carinho, um olhar especial. O bebezinho que ficou ali na UTI durante não sei quantos dias, que não tinha condição de sugar. Porque é um esforço para a criança. E aí? Exatamente. Então, tudo tem que ser abordado e levado em consideração, sempre valorizando ali, puxando a sardinha pro lado da mulher. Essa é a nossa visão. Pensão alimentícia para filhos... isso vai dar assunto pra manga. Pano pra manga, isso. Tem homem dando R$100 aí pra mulher botar silicone, absurdo. Eu pago R$100, ela tá botando silicone. Gente, meu Deus do céu, enfim. Profissões dominadas por homens e que as mulheres atuam. Muito legal isso, hein, gente? Mulher que trabalha na construção civil. Ai, Jesus. Amizades que duram sem manutenção. A nossa precisa de manutenção. Não é que precisa, a gente nunca testou. Mas a gente surta. Não, na pandemia a gente ficou sem se ver um mês. Mas a gente se falava. Então tinha manutenção e se falava pelo WhatsApp. Mas a gente não via a hora de poder ter a nossa resenha presencial ali, porque é diferente. É diferente. Não, mas tem. Eu tenho amigas. Eu tenho uma amiga agora que tá na Irlanda e ela veio pro Brasil e parece... A gente já tava meio que... praticamente a pandemia toda sem se ver. Quando ela veio, parece que nada aconteceu. Não, é igual a uma amiga que eu tenho que... A gente ficou um tempo, mas não porque... A vida nos levou para caminhos diferentes e agora a gente tá mais próxima e é como se nada tivesse acontecido. Não, então tem sim. Existe, tem como. É possível. Se é verdadeiro, tem como. É possível. Papo calcinha, a gente vai estudar. Vamos estudar e vamos tentar descobrir o que é papo calcinha, porque a gente não sabe o que é papo calcinha. Eu acho que deve ser isso aqui, um papinho entre mulheres, né? Mas com umas coisas mais... isso como papo calcinha. Não, eu acho que o papo calcinha deve ser uma coisa assim, mais extrovertida, né? Um assunto de mulher mais engraçado. Deve falar da intimidade. Deve ser. A gente gosta de falar também. A gente gosta, sexo é um assunto assim que a gente ama, né? A gente adora fazer, então a gente adora conversar também, enfim. Vida difícil da mãe que trabalha fora. Eu sei disso. Muito difícil. Mulheres com personalidade forte. Que são chamadas de maluca. Geralmente. Mulher não pode ter personalidade forte. Na verdade, a mulher ela tem que ter pouca personalidade, né? Ou então ela tem que esconder. Porque se ela tiver a famosa personalidade forte, ela é o quê? Mulher que se impõe, né? Ela é maluca? Ela é maluca. Fala o que pensa. Pois é. Faz o que quer, é dona de si. Aí ela é maluca. É verdade. Políticas públicas voltadas para as mulheres. Olha, isso é muito legal. Então, se você aí é uma pessoa engajada na política... até mesmo se você é uma deputada, enfim, e quiser vir aqui falar sobre isso, entre em contato com a gente, vai ser super bem-vindo aí esse assunto. A gente não conhece nenhuma mulher, a gente vai ter que pesquisar, né? Vamos ter que pesquisar. A gente não conhece nenhuma mulher que trabalha assim diretamente na política, enfim.
Depressão pós-parto. Esse é um assunto bem importante. Vida após aposentadoria. Uma da minha mãe vir aqui. É possível, hein? É possível, vida após aposentadoria. Sobrevivendo. É difícil, mas tá. E acabou. Não, vida saudável. A gente vai abordar. Enfim, é isso. É isso que a gente tem para abordar. Esses são os assuntos do Instagram que a gente está trazendo aqui. E é isso que eu quero deixar aqui nesse primeiro episódio, que a gente falou pra Dedéu, mas é assim, a gente vai falar pra Dedéu mesmo. A gente tem muita coisa pra falar, muito assunto pra abordar, muitas dores pra gente poder jogar pro universo e muitas coisas boas também. E deixar claro aqui que mulheres incríveis apoiam mulheres incríveis, né? Então, a gente tem que jogar isso para todo mundo, tentar expandir esse pensamento para a gente poder diminuir. Acho que o nosso papel aqui é mais diminuir o machismo entre mulheres do que o machismo em si. Pois é. Porque eu acho que quando a mulher ela se fortifica, a mulher ela conhece o seu valor, os seus direitos, ela entende mais sobre o papel dela dentro da sociedade, de fato. E o machismo entre mulheres eu acho que é mais decepcionante, né? Porque o machismo do homem em relação à mulher, a gente já espera. Já é esperado. Agora, quando vem de uma mulher, eu acho que é muito decepcionante. Porque a gente pensa assim, caraca, ela não se colocou no lugar, cara. Ela poderia ser ela, e aí? Exatamente. Ela é mulher, ela pode passar por isso. Parece que, ao meu ver, parece até que ela que fez raiva, né? Não sei. Sinceramente, eu não acho sei. Assim, a sociedade, ela tem um machismo estrutural, né? Muitas mulheres são criadas dentro disso e eu não sei, ela com o tempo, ela tem uma dificuldade de pensar sobre aquele assunto, refletir sobre aquilo, porque eu acho que a reflexão, ela muda muito, né? Ela não tem uma preocupação de querer evoluir dentro daquele assunto, enfim. E ela toma aquilo para si como verdade. Foi imposto a ela durante tantos anos, a vida inteira, que ela tomou aquilo para si como verdade. Ela tem uma certa dificuldade de aceitar o que é diferente. O que é diferente, é isso aí. Né? Aceitar o que é diferente. E ela tem esse comportamento lamentável, porque eu acho lamentável uma mulher machista, né? Uma mulher... Enfim, a gente vai relatar. Que eu comecei a falar sobre o machismo e não defini o feminismo. O feminismo é uma luta contra o machismo. É uma luta sobre igualdade, né? O feminismo é uma luta por igualdade judicial, uma igualdade política, uma igualdade social. O feminismo, ele é isso. Ele é isso, não é? Porque, assim, quando é muito fácil eu falar assim, eu não sou feminista, não, hein? Deixar o cabelo debaixo do braço crescer. Gente, não. Feminismo, isso aí é uma opção. Isso é uma opção da pessoa. Isso é uma coisa opcional. Isso não é ser feminista, né? Não é o fato de, eu tenho que deixar, eu vou ter que ter cabelo debaixo do braço. Gente, isso não existe. Isso aí é uma parte de a mulher ser quem ela quer, o que ela quer pro corpo dela. Isso é uma liberdade de escolha. E aí acaba sendo tomado como feminista, por quê? Porque eu quero ter a opção de não fazer o que a sociedade impõe. Porque o que a sociedade impõe? A mulher tem que ser depilada, porque senão ela não é mulher. E aí a mulher não quero. Eu quero ter cabelo na perna. Acabou, e a perna é dela. Isso problema. Aí. Ninguém chega pro homem e fala assim, você tem que raspar esse braço, tá muito cabeludo. Você vai ficar com essa perna, cabelo... Ninguém chega pro homem e fala isso. O corpo é de cada um. O corpo é dela. Então, assim, acabou que ficou aquela coisa de... as pessoas confundem as coisas, ou vai pelo que acha que é mais fácil, né? É mais fácil... Eu não sou porque eu não quero deixar o cabelo crescer do braço. E assim, algumas pessoas acham que feminismo é oprimir o homem. Não. Elas vão sair em rua, assim, querendo que os homens morram. Não, claro que não. Gente, e mesmo não é porque existem homens que são feministas. Que apoiam, eles né? Na verdade, eu acredito muito nos homens com machismo em desconstrução, né? O homem desconstruir... Porque, como eu falei, o machismo é estrutural. Ele tá aí na sociedade, imposto por anos e anos e anos. E ainda falta muito pra gente evoluir nisso. Ainda falta muito pra gente desconstruir tudo isso. Mas é assim, a gente só vai conseguir com a união. Não é mulher criticando mulher apontando pra mulher falando mal de mulher, não. A gente vê isso dentro na rodinha de homens. Não. É tão difícil. É muito difícil, muito verdade. difícil. É muito difícil. Eu não escuto meu marido chegando em casa falando de um coleguinha do trabalho. Vou chegar, eu ouvi ele zoando. Zoação, caraca, fulano, não sei o que. Mas não...
falando tom mal, de não. piada, de engraçado, não. Não, é. Agora, denigrindo a imagem de outro, não vejo. É verdade. E olha que eu tô no segundo casamento, eu não vi nenhum dos 2 casamentos. Mas não tem mesmo, não. Tem. E, na verdade, tem até uma defesa, né? Às vezes você fala alguma coisa... a gente que é casada, a gente comenta as coisas, né? Natural. E fala Homem de outro defende homem. Não, mas você tem que entender o posicionamento. Porque, às vezes, o cara fez isso... Opa... Né? Ele se colocou ali no lugar e puxou aquilo pra ele. E é uma ele. coisa que às vezes a mulher não faz, né? Quando o homem vem falar alguma coisa de outra mulher, ou alguma outra mulher vem falar, você ainda bota lenha, né? Dá a banda pro fogo aumentar, né? Diferente do homem, é verdade. Então, a gente tem isso aí é estrutural também. É estrutural também. Então, a gente... Nosso intuito com o podcast é a gente... colocar a mulher no pedestal mesmo, onde sabe? ela tem que estar, né? É verdade. Pois é. Através da mulher que nascem novos seres aí, né? Pois a mulher que dá a luz, é a mulher que coloca novos seres humanos. Aí eu comecei isso com a minha filha, ela falou assim, mãe, mas precisa do homem também. Ela já aprendeu, né? Como é que é? Mas se sem o... Exatamente. Não, filha, sem o homem não tem como. Precisa do material genético do homem. Mas quem passa por todo aquele processo de gestar um ser e de colocar ele no mundo é a mulher. E muitas das vezes ela faz sozinha. É verdade. O homem só vem com material genético, ó. Né? E muitas vezes ela passa por esse processo sozinha. De ela ter que gestar, de ela ter que colocar no mundo, de ela ter que passar todo o pós-parto, dela criar, dela ter que prover. Então, eu acho que só por isso a mulher tinha que ter um olhar tão especial da sociedade, sabe? Que... Enfim, esse foi o nosso primeiro episódio. É verdade. Falamos muito. Falamos pra caramba. Nossa, eu tô até aqui tonta. E nem falamos tudo, né? Não, falamos muito e nem falamos tudo. Exatamente. Nosso primeiro episódio do É Pra Elas Podcast, porque é pra elas, né? É um podcast feito por mulheres, para mulheres. Então, se você quer receber notificações sobre novos vídeos nossos, material nosso, você ativa o sininho, deixa seu comentário sobre o nosso primeiro episódio aí, né? O que você achou, as dúvidas, assuntos até mesmo que você quer que dicas, seja... que você quer que seja abordado. Segue a gente no nosso Instagram, é pra elas, né? @é-pra-elas_podcast. Né? A gente tá lá no Instagram, a gente vai colocar muito material também no Instagram, porque o nosso intuito é o Instagram, ele ter material do podcast, mas ele ir além também, né? Colocar coisas do nosso dia a dia ali, como mulher, de amigas, de pessoas próximas da gente, a vivência de mulheres importantes, enfim. A gente quer dar dica, a gente quer botar receitas, enfim. Vai ter bastante receita. Quem gosta disso vai ser a nossa casa, a gente vai botar do jeito que a gente quer, porque o podcast é nosso, a gente vai fazer do nosso jeito e ponto final. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui assistindo o nosso primeiro episódio, né? Recadinho aí da Angelique pro nosso primeiro episódio aí. Ai, gente, obrigada aí. Que vocês gostem e sigam a gente, né? Que é bem importante. Se inscreva no nosso canal e mande bastante dicas e fale mesmo. As mulheres vão falar o que vocês querem ver, né? E semana que vem já tem convidada. Sexta-feira. Sexta-feira, é verdade. A gente tem o nosso primeiro ao vivo. Primeiro ao vivo, é verdade. E com uma convidada que vocês Carol. que vocês Carolina. Vão adorar. Carolina Ribeiro, personal e veterinária. Porque ela, não contente em ser personal, ela quis ser veterinária. Não, ela é professora também. E ela é professora do estado, também. Ela é professora também. Então, assim... Essa mulher, ela é tudo. Barbie, né? Barbie profissões. Só que ela não é uma só, né? Ela quis ser várias. Isso aí. E aí, a gente vai abrir caixinha quando chegar perto, né? Sim, pra perguntas. Então, eu acredito que possa perguntar em relação à atividade física, que ela é personal. E vou te falar, uma personal... E o público dela é feminino, né? O público dela é feminino, né? Na sua grande maioria. Grande maioria. E pode mandar pergunta em relação aos pets, quem tem pets, quem gosta de pets, porque ela também vai responder, porque também é uma veterinária maravilhosa. Ela tem um amor enorme por a profissão, né? E um amor enorme pela profissão de personal. Ela é boa nas duas partes, né? Então... A mulher é incrível, né, cara? Verdade. A mulher, como ela se reinventa. É fascinante. Eu amo mulheres, sou apaixonada por mulheres. Eu também. E eu quero aqui...
falar que esse podcast é dedicado a mulheres fortes que eu vivi ao longo do ano. Minha mãe, é dedicada a você, porque eu sou quem eu sou hoje, diretamente e indiretamente por você, porque você é a minha referência de vida, é a minha referência de mulher guerreira que sofreu muito ao longo da sua vida, criou 4 filhos, ajudou a criar um filho do seu marido também. Então, é uma mulher que trabalha, que durante algum tempo da vida dela, ela foi a provedora da casa também, sabe? Uma mulher que sempre criou os filhos, mesmo diante de tantas dificuldades e tantos problemas, você criou seus filhos com amor, com carinho, sabe? Com calma. Uma mãe, assim, que passou sempre tanta tranquilidade pra gente. Nunca foi uma mãe que não criou a gente no grito, porque meu pai criou a gente no grito, mas a minha mãe foi aquela parte calma, de calmaria, de conversa, sabe? Uma mãe que eu sempre me sentia à vontade de expor vários pensamentos e dúvidas. Então, esse podcast é feito pra você também, minha rainha, que eu amo muito, que de vez em quando eu questiono algumas coisas, né, mãe? Bota ali você pra pensar, não, mãe, porque é assim, enfim. Mas isso é importante, porque a gente acaba trazendo pro dia de hoje, né? Não, eu aprendo muito com a minha filha. Eu sei que a minha mãe pode aprender muito comigo também. Exatamente. Então, eu dedico também às minhas amigas, a minha sogra. Nossa, minha sogra, uma guerreira, uma mulher que teve aí, contabilizando o que a gente pôde contar, né? Que meu esposo me conta, teve 6 AVCs na vida dela. Hoje em dia, ela é uma mulher acamada, que precisa de cuidados 24 horas por dia, enfim, mas que no semblante, no olhar dela, é uma mulher que tu vê que ela tem força, que ela é uma mulher guerreira, que ela tá ali, que eu converso com meu marido, caraca, sua mãe, do jeito que ela é amada, cuidada, e do jeito que ela é, assim, ela vai viver até os 100 anos, cara. E minhas primas, que eu amo muito, que eu fui criada com as minhas primas, que eu admiro muito as primas que eu tenho, que são mulheres guerreiras também. Minhas amigas, minhas tias, a minha família, por parte de mãe, principalmente. Ela é uma família muito unida por conta das mulheres da minha família, minhas tias. Então, é dedicado pra você, tia Rita, tia Sessão, que eu amo muito. Minha tia Lucy já faleceu, enfim. Tia Jalene, que nem é minha tia de sangue, mas faz parte ali. Enfim, minha mãe, são as mulheres mais unidas da minha família. Minha tia, que está enfrentando um câncer agora também, tia Eleni. Enfim, eu quis falar alguns nomes aqui, porque eu acho importante a gente dar nomes a algumas mulheres que a gente admira. Minhas cunhadas, eu amo todas as minhas cunhadas. Elas são exemplo, assim, de força, de perseverança. Todas elas, enfim, né? Então, eu fui criada no meio de mulheres, né? E, assim, a gente se junta, né? Pra conversar. Parece briga, né? Mas é porque a gente fala alto. Nós somos escandalosas, todas nós. Mas, assim, é uma coisa tão boa, porque a gente se junta e todo mundo conversa. E foi de grande maioria mulheres, só nascia mulheres. Por fim, nasceu 2 meninos. Mas eles ficam até meio esquecidos, sabia? Coitados. Porque, coitados. São minoria mesmo, São minoria né? mesmo. Mas porque a maioria é mulheres e a gente manda, né? E acaba... E são mulheres, realmente, são mulheres fortes, todas elas. Eu não tenho, acho que uma mulher ali da minha família cada um do seu jeito, né? Cada uma do seu jeito. Todas são muito independentes, todas são fortes do seu jeito, elas lidam com seus problemas e resolvem seus problemas, né? Todas elas, a minha mãe, as minhas tias, as minhas primas, tudo que vem aí para elas enfrentar, elas enfrentam com maestria, né? Todas elas. E não foi pouca coisa que enfrentaram, não, hein? Foi bastante coisa. Mas são mulheres fortes. E eu acho que vai ficando de exemplo uma para outra, né? A vivência, o que uma passa para outra como experiência, como exemplo. Não, eu consigo também, porque ela passou por isso e ela superou, e então eu também consigo superar isso. Eu acho isso muito importante. Sem contar minhas amigas, né? Que são muitas amigas. E assim, eu tenho orgulho das minhas amigas. Eu tenho orgulho da minha família, da minha irmã, da minha mãe, das minhas primas, das minhas tias e das minhas amigas, muito grande. De vez em quando eu tô assim... Não, porque a minha irmã, ela trabalha na obra. A minha irmã agora trabalha... Eu fico toda orgulhosa, né? E das minhas amigas também. Eu tenho uma amiga que é uma personalidade forte, que é chamada de louca. E aí, eu, assim, de vez em quando eu tô... Olha, porque ela é mãe solo, hein? Criou filho, olha, se formou agora, hein? Olha que garoto maravilhoso e tal. E, assim, maravilhosa. Eu fico muito orgulhosa por todas elas. Porque a gente acaba se orgulhando porque a gente vê toda a dificuldade que passa, que não é pouca.
Principalmente aquela que tem filho, aquela que tem filho e cria o filho sozinha. E a gente vê enorme dificuldade, ainda mais quando ela não tem uma rede de apoio, porque algumas não têm rede de apoio. E a gente vê que a dificuldade é muito grande e quando chega lá no final, ela consegue superar tudo e com maestria. Ela conseguiu criar o filho e formar o filho. E viu que deu tudo certo. Viu que deu tudo certo e agora ela vai o quê? Respirar, né? Respirar, exatamente. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Né? A gente falou muito o primeiro episódio, eu já esperava que a gente fosse... Eu até comentei, caraca, tem muito assunto pra gente falar. Mas o restante dos assuntos a gente vai meio que diluindo nos próximos episódios. Toda segunda-feira nós vamos lançar o episódio... um episódio papeando aqui, que a gente vai conversar entre a gente, abordar alguns temas entre a gente. Toda sexta-feira nós teremos o ao vivo, que vamos ter um convidado aqui, vamos transmitir ao vivo essa nossa conversa com esse convidado. Então, até o próximo episódio aí e É Pra Elas Podcast. Tchau, gente. E se inscrevam.